Já está aqui, Gabriel? Eu já estou online? Já. Eu vi aí, mas tô autorizando. Admitir tudo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professora. Desculpem o atraso, viu? Teve um pequeno imprevistozinho aí. Eu falei no grupo. Eu ia atrasar um pouquinho, certo? Estou observando que falta muita gente ainda, né? Só tem 4 pessoas na reunião. Vamos dar só mais uns 5 minutinhos aí, ver se o pessoal entra, viu? Deixa eu ouvir a voz de vocês. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Lari? Iveline? Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Boa noite, E Mona a senhora? Lisa. Cansada, minha irmã. Muito cansada, mas estou bem. Mona Lisa, tudo bem? Mona Lisa? Boa noite. Não quer falar, né, Mona Lisa? Adria, boa noite. Boa noite, Pro. Tudo bem, meu bem? Recebeu o Tudo material? sim. Recebi, eu fui aí buscar. Ah, ótimo. Aí depois você faz aquilo que eu te falei no Zap, viu? Todo mundo conseguiu acertar acessar o YouTube? A última aula, vocês que estão aqui? Eu consegui. Ah, ótimo. Pega o celular, Gabriel, para ver se tem alguém tentando entrar, não está conseguindo. Mona Lisa, boa noite. Mona Lisa, boa noite. Tive que conversar outra lá. Mona Lisa, você está conseguindo? Mona Lisa? Consigo. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir e ver? Ou só está conseguindo ouvir? Falei, Mona Lisa, eu acho que é o seu notebook. Ah, Mona Lisa não consegue falar por isso. Ai, Peraí, pra ela falar no chat. você pode falar no WhatsApp ou no Chat. chat, viu? No WhatsApp é ótimo. O problema é no meu notebook. Talvez seja seu notebook o problema. Quem chegou aqui agora? Yasmin. Boa noite, Yasmin. Tudo bem? Boa noite, Tudo bem, né? tudo. Gente, nós já temos vários minutinhos de aula aí, né? Calma, ó. Pra eu que não. Deixa eu ver aqui. É porque tem pessoas que estão com dificuldade de entrar. Deixa eu ver aqui. Vai que eu não sei aula. Ainda não faço essa aula pelo Zoom. Calma. Pronto, gente. Vamos começar, viu? Porque Deixa. tem algumas pessoas que... Acho que a Carolzinha está entrando. Que estão com dificuldade de acessar a internet. Acho que por conta da chuva, né? Aí a gente fica com alguns probleminhas na conexão. Mas vamos começar, tá bom? Eu pedi para que vocês fizessem uma cópia do texto
que vai ser esse texto aqui que a gente vai trabalhar hoje, certo? É um texto, vamos abordar um tema. Acho que tem alguém com o áudio ligado. Seria interessante ligar o áudio só. Ana Carolina tá com áudio ligado. É interessante que vocês liguem só quando vocês forem participar, viu? Érica e Porque eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho a aula. Ativar mudo, tem como tu ativar? Não. Então, nós vamos começar a aula de hoje, certo? Falando um pouquinho sobre a parte estrutural. Alguns de vocês já me encaminharam a redação, eu já recebi algumas produções, não corrigi ainda, porque eu já recebi no horário assim um pouquinho tarde, né? Mas eu pude dar uma olhadinha na parte da estrutura. Eu conferi um pouco a estrutura, então eu resolvi mudar um pouco o conteúdo da aula de hoje. A gente vai falar sobre a proposta textual de redação, sim, mas eu vou falar um pouco sobre a parte estrutural da redação dissertativa, que eu percebo que tem algumas pessoas que ainda estão com um pouco de dificuldade, ou que talvez realmente não conheça a parte da estrutura, e eu vou mostrar um pouco a estrutura de uma forma que vocês tenham um pouco mais de facilidade, certo? Para que vocês tenham mais facilidade na hora de produzir. É só uma ideia, mas quem tiver a sua metodologia, vocês podem estar utilizando, certo? Aí, à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem ficar à vontade. Então, a gente vai ver um pouco da estrutura do texto dissertativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, observando sempre que a parte estrutural ela é muito importante, porque se você não consegue obedecer a parte da estrutura, você perde ponto tanto na competência 1 quanto a competência 2 do Enem. Depois, na próxima aula, eu vou estar falando sobre as competências do Enem, as modificações que houveram de 2019 para cá, certo? Então, na parte da estrutura, a redação, o esqueleto do texto, ele é composto por início, meio e final. Todo texto dissertativo, ele obedece essa estrutura, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a primeira parte do texto, certo? É como se fosse o cartão postal do seu texto. E na introdução, vocês precisam caprichar bastante, porque é o primeiro contato que o corretor ele vai ter com o texto de vocês. Então, não abram mão de caprichar na introdução. Então, professora, o que seria assim bom, o que seria interessante para que a gente fizesse na introdução? O que é que a senhora aconselha? Assim, qual é a forma mais fácil de trabalhar na introdução? A gente tem várias formas de introduzir o texto. Tem várias metodologias. Eu vou sugerir duas para vocês, para que vocês escolham qual que vocês acham o caminho mais certo. E se vocês seguirem um outro tipo de introdução, eu gostaria que vocês também falassem comigo, certo? Ó, professora, eu gosto de ir por esse caminho, que eu acho mais fácil e eu vou super entender. Mas lembrem-se sempre que a introdução é como se fosse, dentro do texto, é como se fosse o cartão postal, certo? É a parte mais importante do texto, é a parte que vocês precisam caprichar um pouquinho mais. Não que as demais partes vocês têm que ignorar, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas é porque a introdução realmente ela é muito importante. Quando nós falamos de área do conhecimento, né, eu acredito que vocês já sabem, vocês já têm conhecimento, e também a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A área do conhecimento é tudo aquilo que faz parte da sua vida, da sua vivência, do seu dia a dia. Então, professora, eu gosto muito de música. Posso começar o meu texto com a música? Tranquilamente. Professora, eu gosto de série, de filme. Vocês têm total liberdade para que vocês possam desenvolver aquilo que vocês mais gostam. Eu sempre falo assim,
Um texto dissertativo bom não é aquele texto que você precisa obrigatoriamente colocar história, filosofia, sociologia, né? Um bom texto dissertativo é aquele que você costuma colocar aquilo que você domina. Então, vocês têm que ser muito inteligentes, ter muita maturidade em adotar algo que vocês tenham zona de conforto. Por exemplo, tem gente que gosta, eu gosto muito de filosofia, adoro filosofia, mas eu também gosto muito de música. Então, eu vou pelo caminho que eu acho mais fácil. Entre história e filosofia, eu prefiro filosofia. Então, eu não vou jogar história no meu texto se eu não domino a área. Eu não vou colocar química, física, biologia se eu não gosto disso, né? Então, é importante que vocês tentem buscar o caminho mais fácil. E aí, a dica que eu dou para vocês, na próxima aula a gente vai analisar uma redação nota 1000, ou eu posso até pegar uma redação do próprio curso da gente, do Linhas Objetivas, eu posso até pegar o texto de Vanessa, que é a nossa monitora, e a gente pode analisar juntos, para vocês entenderem qual foi a melhor estratégia dela. Então, eu aconselho que vocês, na introdução, de cara, que vocês comecem a redação usando uma área do conhecimento. E essa área do conhecimento, como eu falei para vocês, vocês vão usar aquilo que vocês se sentem mais confortáveis. Então, vocês podem utilizar filme, música, série, documentários, história, tudo aquilo que vocês gostam. Sempre procura a zona de conforto de vocês. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Adria, o que é que você gosta, Adria, assim, no seu dia a dia? O que é que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Ou o que é que você gosta de fazer no seu dia a dia? Quando você não está na escola, em casa, o que é que você gosta de fazer? Eu costumo ver filme. Você gosta de ver filme. Que tipo de filme que você mais gosta, Adria? Eu assisto de tudo um pouco. Oi, eu não te ouvi. Eu assisto de tudo um pouco. Gente, eu acho que tem duas pessoas Mamãe, estão pedindo o link. com o áudio ligado. Estão pedindo o link. Eu vou entrar, tu admite, aí eu copio o link. Certo. Viu, gente? Adri, eu acho que o seu microfone, eu senti aí que eu não consegui te ouvir direito. Você disse que gosta de filme. Que tipo de filme? Adria? Oi? Adria, você tá aí? Adria? Eu não tô conseguindo te ouvir. Eu assisto de tudo um pouco. Ah, agora eu vi. Certo. Participantes. Iveline. Cadê? Tem que admitir. Cadê? Oi. Oi, Iveline. O que é que você gosta de ler ou de fazer no seu dia a dia? Aqui na próxima. Eu costumo assistir Admito. séries e filmes e ler livros. Séries, filmes e ler livros. 3 repertórios maravilhosos. Carol, o que é que você gosta, Carol? Eu costumo ver filmes, ó. Filme, né? Alguém aqui gosta de exatas? Por exemplo, matemática, física, química? Tem alguém que goste? Ou não? Não? Ninguém gosta, gente? Que horror. Também não gosto, não. Detesto matemática. Enfim. Então, gente, essa área do conhecimento é tudo aquilo que vocês gostam, tudo aquilo. Busquem sempre aquilo que você mais gosta. Não ficam pegando redação nota 1000 e vendo o que o pessoal escreveu e você vai colocar aquilo para você, não, viu? Você tem que buscar sempre a zona de conforto. Depois que você colocar a área do conhecimento, aí você vai para a sua tese. Alguém se arrisca a dizer o que seria tese? O que é tese, gente? Seu ponto de vista.
Justamente. A tese é o seu ponto de vista. É aquilo que você acredita. É aquilo que você defende. Bora dar um exemplo prático para vocês tentarem entender isso? Alguma de vocês, só tem menina hoje, né? É. Alguma de vocês tem namorado? Namorado firme, que eu falo, não é ficante, não. Tem? Ninguém tem namorado aí? Ninguém, gente, tem namorado? Deixa eu ver, alguém tá falando. Mona Lisa falou não. Não, Larissa. Larissa tem namorado, não é isso? Ô, Lari, como é o nome do seu namorado? Por que você não está participando com áudio? Larissa? Qual é o nome do seu namorado? Para eu dar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Luan. Pronto. Então, eu vou dar um exemplo com Larissa, certo? Larissa namora a Luan, certo? E, por acaso, eu vou falar assim para a Lari, que eu tenho uma observação para fazer em relação ao namoro dela, certo? Eu posso dizer o seguinte, que, para tentar ver aqui, eu sou péssima em desenho, viu? Larissa namora Luan, certo? Lari tem uma relação de amor com Luan. Eu vou chegar para Larissa e vou falar o seguinte. Boa noite, Adalgisa. Eu sempre confundo o nome dela. Tudo bem? Chegou agora. Tudo bom, Adalgisa? Liga a câmera. Ah, tá. Não estou te ouvindo. Seu áudio eu não estou conseguindo te ouvir. Mas espero que esteja Boa bem. noite. Boa noite. A Adalgisa está bem longe, está em São Paulo, né, Adalgisa? Tá frio aí? Isso. Tá um pouco. Tá um pouco frio? Ó, presta Pouquinho. atenção. A gente está fazendo aqui um exemplo, certo? De uma redação dissertativa, onde eu vou dar o exemplo com duas pessoas, né? Com um casal, que no caso vai ser Larissa e Luan. Então, vamos dizer o seguinte: Larissa, ela tem um romance com Luan, e eu vou chegar para Larissa e vou falar assim: Larissa, você foi traída. Um exemplo, certo? Então, se eu disser Larissa foi traída, essa é a minha tese, é aquilo que eu acredito. Mas Larissa, automaticamente, ela vai perguntar, né? Mas assim, por que, Manuela, você está falando que eu fui traída? Aí eu vou ter que mostrar alguns argumentos para tentar convencer ela de que ela foi traída. Então, se eu disser, por exemplo, Larissa, Luan estava conversando com uma menina. Larissa já vai ficar super chateada, né? Aí Larissa vai dizer o seguinte: Sim. Manuela, mas assim, Luan tem muitos conhecidos, muitos amigos, então assim, não é motivo para dizer que eu fui traída. Aí eu vou aumentando mais a minha argumentação. Aí eu vou falar: Larissa, Luan estava conversando com a menina, essa menina pegou no rosto de Luan, eles estavam batendo um papo, e depois ele acabou beijando essa menina. O que foi que eu fiz? Eu usei uma tese, um ponto de vista, onde eu disse que Larissa foi traída. E eu usei algum argumento para convencer Larissa da traição. Larissa pode ou não acreditar em mim, mas eu tive que fazer isso para tentar convencer ela do que aconteceu. Então, na prática, é isso que acontece na nossa vida. No texto dissertativo, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que construir uma tese, que é um ponto de vista, que vai convencer alguém de que aquilo que você fala é verdade. Então, a tese é o ponto de vista. A tese é aquilo que a pessoa acredita e você tem que convencer ela. Então, a tese, se a gente fosse assim, resumir em poucas palavras, a tese seria o ponto
de vista. Aquilo que a pessoa deve colocar para o corretor, ou para quem vai ler o seu texto, acreditar ou não, certo? Os argumentos são uma espécie de prova, né? Argumento é como se fosse provas. O que são provas? Provas são aquele tipo de situação onde você vai falar algo para a pessoa acreditar, né? Então, se eu disse, Larissa foi traída por Luan, é um ponto de vista, é uma tese. Mas eu utilizei argumento, provas, para convencer Larissa. Então, tinha uma criança, tinha uma menina conversando com Luan, primeiro argumento. Luan pegou na mão da menina, segundo argumento. Terceiro argumento, Luan beijou a menina. Então, nós temos 3 argumentos, certo? Para convencer. Isso é a tese. Então, tese é o ponto de vista. Argumentos são as provas. Certo? Tá claro, gente? Estão entendendo o raciocínio? Sim. Pronto, ótimo. Aí nós temos várias formas de começar o texto. Certo? O texto, ele pode ser começado com... Você pode culpar alguém. Gente, tem alguém com áudio ligado. É importante que vocês só liguem o áudio quando vocês forem participar, porque acaba confundindo aqui a gente, certo? Quando vocês forem participar, vocês podem ligar o áudio quando fizer alguma pergunta, alguma coisa. Então, a gente tem várias formas de começar o texto dissertativo. Pode ser por responsabilização, você pode responsabilizar algo ou alguém. Pode ser por causas e consequências. Então, se eu disser, por exemplo, a questão da depressão, que foi um tema que vocês fizeram na semana passada. Então, o tema é depressão. Eu quero dizer que a depressão, ela tem culpados. O que é que gera a depressão? Aí eu vi rapidamente no texto de vocês, que vocês colocaram assim, que a depressão, normalmente, ela vem por uma questão familiar. Então, o sujeito convive numa família, num ambiente onde esse ambiente não proporciona coisas boas. Então, isso vai afetando diretamente o emocional até que a pessoa entre em depressão. Ou, vocês colocaram assim no texto, a depressão muitas vezes vem do bullying da escola. Muitos jovens vão para a escola e acabam criando uma depressão, ficando com depressão, certo? Então, o que é importante? Que vocês saibam que vocês podem começar uma redação dissertativa culpando algo ou alguém. É uma estratégia muito bacana, uma estratégia que vocês vão ter muita facilidade em entender. Mas vocês também podem começar a redação de vocês através das causas e consequências. O que seria, Manuela, causas e consequências? Por exemplo, se eu falar, o tema for o aborto, né? Que é um tema complexo, é um tema polêmico. Então, se você vai falar do aborto, por exemplo, sendo um assunto delicado, você pode mostrar quais são as causas e as consequências do aborto. Então, se eu me posiciono a favor do aborto, o que é que acontece? Tem uma causa. Por que é que fulano abortou, né? Ela abortou porque a filhinha dela, o filho dela ia nascer com alguma doença crônica. Ou você poderia colocar a questão do aborto em relação a uma violência sexual, um estupro, por exemplo. Então, quais são as consequências de uma mãe que sofre um estupro e tem uma filha fruto desse relacionamento, que não foi relacionamento, né? Foi uma violência. Então, quais são as consequências desse tipo de violência? Então, você pode também estar utilizando na introdução, tanto você culpar alguém por alguma coisa, ou você pode também colocar os dois lados, quais são as causas e quais são as consequências. São 2 formas que eu estou trazendo para vocês, mas tem várias formas. Eu estou tentando mostrar qual o caminho mais fácil, por onde que vocês devem ir, certo? Tranquilo, gente? Tá dando para entender o raciocínio? Sim, Pro. Sim? Sim. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, por favor, vocês vão falando, viu? Porque às vezes eu falo um pouco rápido
E aí é importante que vocês saibam direitinho o que é que vocês querem entender, né? Aí vocês vão observar que nós teremos as palavras-chave, né? O que seria, Manuela, as palavras-chave? As palavras-chave, elas são aquelas palavras mais importantes. Deixa eu tentar aqui. Gente, vocês estão aí? Sim. Espera aí que eu tive um probleminha aqui no compartilhamento da minha tela. Deixa eu compartilhar novamente. Rapidinho, viu? Vamos lá. Então, o que viria a ser as palavras-chave? As palavras-chave, elas são aquelas palavras mais importantes. Na semana passada, no primeiro dia de aula, vocês fizeram uma atividade, teve pessoas que mandaram até foto, eu estou sentindo falta, viu? Nem todo mundo fez a redação e nem todo mundo mandou a atividade, que foi aqueles temas para vocês criarem os tópicos, ver se o tipo de tema é implícito, é explícito, grifar as palavras-chave. Eu vi que algumas pessoas não fizeram isso. E é importante que vocês façam as atividades para que vocês aprendam a fazer redação. Afinal, redação só se aprende fazendo. Então, o que são as palavras-chave? São as palavras mais importantes do texto. Do tema, desculpa. Então, aquelas palavras mais importantes do tema a gente chama de palavra-chave. Esse ano, nós tivemos mais de 80 mil pessoas que zeraram a redação. 80 mil pessoas zeraram a redação. Sabe qual é o motivo, qual é a causa? Vocês têm, assim, alguma sugestão por que as pessoas zeraram tanto a redação? O que vocês acham, assim? Qual foi a maior causa disso? Podem chutar, não precisa falar de forma exata, não. O que vocês sugerem? Do tema, pronto. Mona Lisa disse que o tema era muito complexo e falta de interpretação. Exatamente isso, Mona Lisa. Primeiro, a maioria dos candidatos, eles têm dificuldade em interpretar tema. Não é interpretar textos, é interpretar o tema. O tema, quando eu vi, eu achei maravilhoso. Fiquei assim, encantada. Nossa, que tema maravilhoso. É um tema que fala sobre a questão das marginalidades, né? Daquela galera que não está muito por dentro da sociedade, né? A questão. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas não conseguiram interpretar o tema. O tema foi fácil? Foi. Mas teve uma palavrinha que derrubou a maioria da galera que fez. Que palavrinha foi essa? Quem se arrisca? Qual foi a palavra do tema? Estigma. Estigma. Essa palavra desnorteou muita gente. E sabe uma outra questão que a galera zerou muito? É porque as pessoas não têm mania de colocar uma coisa muito simples. Toda vez eu falo isso para os meus alunos, tanto do terceiro ano, do ensino médio, quanto o pessoal do cursinho. Gente, as palavras-chave, obrigatoriamente, tem que estar na introdução. Se você não coloca nenhuma palavra-chave da introdução, o corretor ele vai pensar que você não entendeu o tema, por isso que você não colocou na introdução. Então, as palavras principais do tema, obrigatoriamente, devem estar na sua introdução. Principalmente na sua tese, no seu ponto de vista. É obrigatório, eles têm que estar. E se, por acaso, você não coloca as palavras-chave, corre o risco de você tangenciar o tema. O que é tangenciar? É como a gente fala, é o tiro sair pela culatra, né? É o tema tá falando, por exemplo, de violência e você falar sobre futebol, né? Então o tema é X e você falar de Y. Isso é tangenciar o tema. Então, se você coloca as palavras-chave na introdução, pode ter certeza absoluta, vocês não vão zerar a redação. Eu estou garantindo isso a vocês. Mas vocês precisam ter essa responsabilidade de colocar as palavras-chave. Tranquilo?
Vocês já fazem isso ou o que eu estou falando aqui não é nada novo para vocês? Vocês já fazem isso, já colocam as palavras-chave tanto na introdução quanto no restante do texto? Vocês têm a preocupação de ver que o tempo todo ela tem que estar mostrando ou não? Vocês só querem falar no chat, ninguém quer participar, né? A Mona Lisa disse que na maioria das vezes, sim, né? A Dalgisa disse que sim. Que bom que vocês têm essa preocupação, porque a maioria não coloca, viu? A maioria não colocam. E sabe por que a maioria não coloca? Porque a maioria tem dificuldade de entender quais são as palavras-chave. Esse é o problema, esse é o X da questão. Mas que bom que vocês colocam. Tranquila introdução, gente? Tá fácil? Entenderam? Então, vamos lá para o desenvolvimento. Desenvolvimento. Aí eu vou trazer algumas novidades que foi de 2019 para cá, certo? No desenvolvimento, gente, tem algo aqui na introdução que eu esqueci de falar, que é muito importante. Vocês não podem esquecer isso, jamais. Na introdução aqui, ó, é muito importante que a introdução vocês dividam em 3 períodos. Toda introdução ela deve ter 3 períodos, no mínimo, certo? Uma boa introdução, ela tem que ter uma quantidade de linhas, tem um limite de uma quantidade de linhas. Então, normalmente, eu aconselho os meus alunos a fazerem uma introdução em, no máximo, 5 linhas. No máximo, 5, 6 linhas. 6 linhas eu acho muito, mas tem gente que gosta 5 ou 6 linhas. Por quê? A introdução ela é muito objetiva. Você tem que falar rapidamente aquilo que você quer falar, de forma muito clara, muito coesa, muito objetiva. E tem gente que fica andando em círculo, fazendo rodeios, entendeu? E a introdução ela não precisa disso. A introdução ela só precisa você colocar o seu ponto de vista, que é a sua tese, usar uma área do conhecimento, obrigatoriamente, vocês precisam fazer isso. Não é que o Enem exige, mas a prova está exigindo de vocês. Porque quando você bota uma área do conhecimento, vocês têm mais facilidade na hora de produzir o restante do texto. Vão por mim. E também, dentro da introdução, tem algo assim que eu acho importante que vocês façam. Dentro da introdução, vocês têm que lembrar de colocar sempre os elementos conectivos. Sempre. Ah, Manuela, quais são os elementos conectivos? A gente vai ter uma aula falando só sobre elementos conectivos. O que são elementos conectivos? São conectores, que a gente chama. Normalmente são conjunções que vai fazer uma ligação de uma palavra a outra, de uma oração a outra. No início de cada período, é importante que vocês coloquem elemento conectivo. Portanto, além disso, dessa forma, nesse contexto, nessa perspectiva, assim, logo, enfim, eu vou fazer uma lista só com os elementos conectivos que vocês devem utilizar. Mas é obrigatório ter elemento conectivo na introdução, sempre. Certo? Isso aí foi só porque eu esqueci de falar. Carolzinha levantou a mão. Pode falar, Carol. Na introdução, se eu colocar 7 linhas, é demais? É demais. Bora raciocinar, Carol? Vamos raciocinar. Quantas linhas o Enem exige no máximo? 30. 30 linhas, né? Então, a gente tem um limite de 30 linhas, a gente não pode passar de 30 linhas. Vamos raciocinar. Se eu colocar 7 linhas na minha introdução e eu colocar, um exemplo, 7 linhas na minha proposta de intervenção, eu vou ter quantas linhas? 14. Só aí eu tenho 14. Para 36, sobra quanto? Quem é bom em matemática aí? 14 para 36, 16, não é isso? Não é isso? Sim. Sim, vamos lá. 16 linhas sobram.
Eu estou falando de 7 linhas na proposta de intervenção, só que normalmente